Então, boa noite para você, que Deus te abençoe. Começamos esta quinta-feira, começando um tempo de chuva aqui em Belo Horizonte, hein? Que coisa boa, o clima está ameno, pelo menos na temperatura. Vimos aí, nesses últimos dias, as necessidades que temos de oração pelo nosso povo, pelo nosso estado, pela nossa igreja, pelo nosso país, pelos países que estão em comunhão, em comungando aí de negociações e relações com o Brasil, visto o trânsito entre pessoas no mundo inteiro. Economia globalizada, há uma necessidade de estarmos cada vez mais conectados, mas também no sentido mais literal da palavra, conectados com o que está acontecendo. Dias de grande tensão, grandes lutas de sabores. Vemos aí a crise da saúde do mundo, proveniente da propagação do vírus, o Covid-19, né, o coronavírus, os temores que têm atingido muitas pessoas. Então há uma necessidade de nos ajuntarmos, de orarmos, de buscarmos a Deus. E o mais importante, reconhecermos que Deus está no controle de todas as coisas. Melhor é compreendermos que Deus, Ele trata conosco de várias maneiras. Precisamos então compreender os propósitos de Deus nesses últimos acontecimentos. Sabemos que é uma dificuldade muito grande compreendermos em todos os aspectos o que acontece no mundo inteiro, principalmente relacioná-los com a nossa vida cristã, com a nossa fé e com a soberania de Deus em todo o tempo. Te convido nesta noite, quinta-feira, 19 de março de 2020, a ter um tempo com Deus, orar e quebrantar o nosso coração diante daquele que pode todas as coisas. Compreender os fatos, talvez nós não compreendamos em todos os aspectos, mas é necessário que tenhamos a nossa cabeça, a nossa mente, nosso coração e a nossa fé ligado naquilo que o Senhor está fazendo. Dificuldades, desespero talvez. Você que está acompanhando conosco ao vivo, você pode mandar a sua participação, falar conosco. Queria abençoar os irmãos que já conosco estão. Que Deus nos abençoe. Oremos pelo nosso país, oremos pela nossa igreja, pelo nosso povo, pelos idosos. Uma oração especial, não que haja oração especial, né, mas temos que nos lembrar especialmente daqueles que trabalham nos ambientes, nos nosocômios, como diz a linguagem comum, nos estabelecimentos de saúde, médicos, enfermeiros, pessoas que lidam na recepção, que estão lá por uma necessidade maior, não podem ficar reclusos em casa, têm de abandonar a família e ir para o trabalho, alguns deles em longas jornadas de trabalho, para dar atenção à saúde pública do nosso povo. Então é necessidade de orarmos, necessidade de estarmos juntos, necessidade de orar pelo nosso povo, necessidade de orar pelos governantes, para Deus dar inteligência, para que eles possam nos ajudar, resolvendo os problemas da saúde pública, dos problemas políticos, econômicos, sociais e todas as interfaces aí atribuídas por este problema tão grande que assola o mundo inteiro. Que pena que muitos não conseguem entender a severidade do assunto. Acham que é um tempo que não precisa disso, daquilo, que pode ficar em paz. Verdade, devemos ficar em paz. Principalmente por causa da palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, devemos agir, devemos nos preocupar e devemos continuar a nossa labuta. A palavra de Deus, te convido a abrir comigo e vou ler com vocês o Salmo de número 46. É um salmo que nos ajuda a compreender algumas coisas e a nossa posição diante do Deus eterno. Salmo 46, Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tribulações extremas, hein? Passamos nesses últimos dias aí. Alguns não podem
sequer sair de casa, outros não têm condições de sair de casa, outros com muito medo, alguns já com sintomas virais. Estive essa semana com a faringite que me assustou alguns. Ficamos assim tribulados, não é? Quando as coisas acontecem e nos pegam mesmo que um pouco avisados, mas mesmo assim nós não imaginávamos que tomaríamos essa proporção tão grande como nos séculos passados já houveram. Então, Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. 2 significados importantes. Ele é o nosso refúgio, é nele que nos escondemos. É nele, no Senhor, em que nós depositamos as nossas estratégias, os nossos recursos. É no Senhor que nós traremos toda a confiança. Nele nos escondemos. Palavra estranha, mas é verdade. Ele é o nosso refúgio, no sentido de proteção. Então, nós precisamos, neste tempo, sabemos que o Senhor, Ele é um recôndito para nós. Ele é um abrigo protetor. E também naquele que nós nos fortalecemos. Ele é nossa fortaleza. Nele encontramos condições para continuar caminhando. Nele nós encontramos uma situação que precisamos continuar em frente, termos força, sermos fortalecidos neste momento de tribulação. Homens, Deus levanta. Há homens importantes, inteligentes, que estão trabalhando muito para que as coisas aconteçam. Há homens que Deus levantou. Alguns nem sabem sequer que foi Deus e que é Deus quem os traz ao trabalho para a humanidade nessa vez. Alguns homens não compreendem que pode haver um juízo de Deus, um propósito de Deus sobre todo este tempo. Mas precisamos compreender, nós que conhecemos o Senhor, que é nele o socorro, no Deus poderoso. Lembra de alguém aí que está desesperado? Alguém aí que está morrendo de medo? E ao mesmo tempo alguém que não está dando a mínima importância para esse tempo tão grande de tribulação? São esses o nosso alvo da nossa oração. Deus te abençoe, Jesuíno, Maria José, família Scarabelli, conectado conosco. Você que está aí, dá um alô para sabermos quem é você que está conectado conosco. Deus abençoe. Um tempo de oração por isso. Vamos orar? Senhor, nós queremos e precisamos orar por aqueles que estão em dias de tribulação e que estão com medo, Senhor, desses últimos acontecimentos. Que o Senhor se revele, se mostre a todos eles, e principalmente aqueles que não veem nenhum propósito e não têm a mínima noção do que acontece. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor vá de encontro e mostre a luz do Senhor como um Deus que é socorro e fortaleza para aqueles que creem nele. Em nome de Jesus. Amém. Coisa boa. Mas um fato muito interessante que o salmista, no Salmo 46, diz, é que ele é um socorro bem presente. Quando dizemos que ele é bem presente, o salmista vai nos dar 2 orientações ou 2 sentidos importantes para isso. Bem presente em dois significados. Boa noite, Hudson. Deus te abençoe você, a família. Que bênção. Yara, as crianças. Jesus abençoe a casa de vocês aí. Chovendo um pouquinho aqui nas nossas imediações. Chuva de bênçãos sejam sobre vocês aí também, no Ribeiro de Abreu. Nossa casa, nossa família, nossa igreja. Louvado seja o Senhor. O povo aí do Ribeiro de Abreu seja abençoado por Deus nessa noite. O Senhor é o socorro bem presente. Então, bem presente tem 2 sentidos muito importantes para nós. Em primeiro lugar, é de presente no contexto de aproximação física. Deus está conosco sempre. Ele disse, o nosso Senhor Jesus, que estaria conosco todos os dias. Ele jamais nos abandonaria. Mesmo nos dias de tribulação e de angústia, ou principalmente nos dias de tribulação e angústia. O salmista Davi diz que o Senhor seria o seu pastor,
estaria com ele, mesmo nos dias em que atravessaria os vales da sombra da morte. O Senhor estaria presente. Deus está conosco presente, de proximidade. Ele é um socorro próximo. Ele está do nosso lado, Ele nos abraça, Ele nos consola, Ele nos fortalece. O seu Espírito Santo nos faz compreender e nos faz ter dias de alegrias, mesmo nesses tempos de tribulação. O Senhor é um socorro bem presente, próximo, mas bem presente também no tempo. Não é depois, não é a longo prazo, não é nos dias próximos, ou Ele não é um socorro que virá futuramente, mas Ele é um socorro presente também no tempo, é agora. Ele estende a sua mão, Ele olha com misericórdia, mesmo nos propósitos que Ele tem de juízo, de justiça, que nós muitas vezes não compreendemos. O Senhor está presente, próximo, agora, neste momento. Ele te ouve, Ele te conhece, Ele sabe de todos os nossos labores, de todas as nossas lutas e todas as nossas angústias. Por isso, o salmista dos filhos de Coré, os salmistas de Coré, da banda, da turma dos levitas, que cuidavam do templo, sabia que Deus, sabemos nós, né, que Deus é um Deus bem presente nas tribulações. Então Ele é um Deus bem presente, de proximidade comigo e com você, e também é um Deus presente no tempo. O socorro é imediato. Tem dificuldades aí de ver o socorro de Deus, meu irmão? Minha família querida, tem dificuldades em perceber as mãos de Deus estendidas? Imagine eu e você num tempo das décadas ou dos séculos XV e XVI, onde a comunicação não era assim tão fácil. Até compreendermos o que está acontecendo, talvez uma população bem grande já teria sido dizimada, mas graças a Deus que nós somos socorridos em tempo. As notícias vêm primeiro, né? O que está acontecendo no mundo imediatamente, como aconteceu no Brasil, mesmo que ainda não tenha sido tão eficiente de maneira a romper o fluxo aí da transmissão do vírus, mas o nosso governo, a nossa sociedade médica, os especialistas de saúde já começam a fechar o cerco e nos dar boas instruções como nós devemos nos comportar nesses dias de tribulação. É preciso, hein? Talvez alguns não concordem muito, mas é preciso que eu e você tenhamos cuidado, hein? Cuidados necessários nesses dias aí de tribulação. Qual é a nossa tribulação desse dia? Já foi no passado outras coisas? Talvez alguns não estão dando nem importância ao processo aí de transmissão do coronavírus, porque as tribulações são outras. Falta de dinheiro, falta de emprego, falta de comida, uma angústia num relacionamento doméstico, uma angústia numa relação com pais e filhos, angústia no que vai ter para amanhã. Tantas angústias podem cercar o nosso coração. Angústia se nós vamos dar conta de todas as nossas necessidades de sustentar a nossa família. São tantas tribulações. Mas o Senhor é o socorro bem presente em todas elas. Então, precisamos tomar alguns cuidados. Primeiro é a oração. Segundo, conversar bem com a nossa família, com os nossos filhos. Compreendemos aí que estamos vivendo num tempo difícil. Talvez nós não tenhamos a compreensão de tudo. Muitos de nós leigos na área de saúde, leigos, e não assistimos tantas condições dessas de perto, então achamos que está assim muito longe de nós. Mas é necessário termos alguns cuidados. Eu tinha um professor que, no seminário, professor de filosofia, muito engraçado e muito bom, e ele nos dizia sempre que nós devemos sempre pensar com os sábios. Aquilo que nós não compreendemos, nós não devemos descartar de imediato. Pense como o que eles estão pensando, pense do jeito que eles estão pensando. Nós vamos nos dar bem. Se nós não compreendemos, não deixe de lado.
pense com quem está sabendo do assunto. Quem é que sabe do assunto hoje? Profissional de saúde. O que eles dizem? Os mestres do assunto, o que eles dizem? Precisamos ouvi-los. Temos muitos aí, a rede social. Na sexta-feira, amanhã, uma live muito legal com o doutor Adriano e o Ciro Pereira. Uma live bacana que você podia ouvir e ver o que esse camarada tão bom, médico, muito bacana, muito inteligente, tem a nos dizer sobre esse processo de transmissão. Não sabemos, vamos ver amanhã à noite, hein? Vou retransmitir esta live. Então, Deus é nosso socorro bem presente na tribulação. Ele é o nosso socorro. Temos que correr para Ele. Mas precisamos fazer uma parte importante, que é higiene doméstica, hein? Higienização das mãos. Você precisa mesmo sair, ir às ruas. Quando voltar para casa, tire a roupa da rua, coloque no lugar separado, tire a camisa, lave os braços, lave as mãos, e depois entre em contato com a sua família. Ah, pastor, mas isso é bobagem. Não custa nada. Que tal criarmos um bom hábito na nossa casa, hein? Dos meninos saírem da rua, lavarem as mãos, para depois se abraçarem, para depois se alimentarem, tocarem nas coisas, assistirem televisão, tocarem no controle remoto. Nós quase não temos esse costume, fala a verdade. Mas precisamos, hein? Precisamos mesmo tomar alguns cuidados. Deus é nosso socorro, bem presente na tribulação. Portanto, nós não temeremos, ainda que aconteça as coisas mais catastróficas, as coisas mais impossíveis de se acontecer. Naqueles dias, para os salmistas aqui, as coisas mais difíceis seriam as águas dos mares se espumejarem e baterem contra as pedras e contra os montes, a ponto de derrubar os montes para dentro do mar. O contexto deles ali de um mar tranquilo, para eles impossível, um fato catastrófico. Nem imaginavam um tsunami da vida, mas é sobre isso que eles estão dizendo. Não temeremos mesmo que aconteça um tsunami, um vendaval, ainda que os montes sejam arrancados. Não temeremos. Não temeremos porque o nosso temor não está nas situações da natureza. Nosso temor, nós nos ajoelhamos, nós nos prostramos, nós devemos temor ao Senhor nosso Deus. Tribulações, hein? Nos fazem sim ficar tensamente, fazem ficar em situações assim meio desconfortáveis de vez em quando, hein? Você se sente assim também? Vamos orar mais um pouquinho? Você podia se ajuntar aí com a sua família e fazer 1 minuto de oração. Enquanto eu oro aqui, faça uma oração aí com a sua família, com a sua casa, com seus meninos, com seu colega de trabalho. Está sozinho? Faça essa oração comigo então agora, por causa das tribulações. Senhor, nós vivemos muitas tribulações. A mais surpreendente dela nesses últimos dias é a transmissão do Covid-19, coronavírus, uma doença ou um vírus tão conhecido de outrora, que agora se propaga no meio humano. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Mas há outras tribulações que angustiam o teu povo. Alguns outros tipos de enfermidades físicas, emocionais. Deus, há outros tipos de tribulações que assolam a nação, também que assolam e trazem algum tipo de temor. E pedimos que o teu povo seja, nesta noite, abraçado pelo Senhor e possa ser consolado pelo Senhor. E que nós sejamos encorajados a não temer todos esses tipos de tribulações, porque o Senhor é o Deus poderoso. O Salmo diz que o Senhor está no meio da sua cidade. A alegria do Senhor, ela se propaga no meio da cidade, mesmo enquanto as tribulações acontecem. Então visite, Senhor, as famílias da igreja do Senhor, aqueles que passam por dificuldades na necessidade do pão de cada dia,
os temores do trabalho, dos relacionamentos pessoais, as casuísticas da vida, as necessidades, ó Deus, as dificuldades na provisão, as angústias e os medos. Pai, que o Senhor visite o teu povo nesta noite. Tenha misericórdia de cada um de nós. Visite a nossa família. Salve os nossos pequenos em Cristo Jesus. Mais um pouquinho, hein? O Senhor está no meio dela. Bramam nações, verso 6. Reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Que coisa, hein? O salmista fala sobre tribulações provenientes do meio natural, da natureza, daquilo que foi criado, do vento, terra, mar, os animais, como dizemos, né? Os vírus, bactérias, que tribulações terríveis. Mas ele também fala que quando a tribulação pode ser proveniente de poderes humanos, quando as nações bramam e os reinos se abalam, quando as nossas tribulações são provenientes da força ou do poder ou da fúria dos homens, é muito tenso. Elas podem vir de todos os lados, as tribulações, mas o verso nos diz que o Senhor se faz ouvir. Ele faz ouvir a sua voz. O salmista fala sobre a presença de Deus. Ele diz: o Senhor está conosco. Verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Duas frentes e dois conhecimentos que precisamos ter do nome de Deus: o Senhor dos exércitos e o Deus de Jacó. O Senhor dos exércitos, aquele que nos faz vencer as nossas batalhas, aquele que nos faz ir adiante, aqueles que nos faz ter coragem para continuar a caminhada, a luta e a labuta. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra. Ele vai à nossa frente, Ele nos dá a direção, Ele é o nosso comandante, o capitão dos exércitos. A Ele devemos obediência. Ele é o Senhor dos exércitos, a Ele precisamos ouvir para termos as estratégias da guerra. Quando temos uma tribulação desse nível, nós não ficamos só parados, esperando com medo, mas resolutos em combater o inimigo. É isso que ele está dizendo, salmista. O Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que vai adiante em nossas batalhas, em nossas guerras, aquele que nos dá força, nos encoraja a prosseguir. Desanima não, viu, meu irmão? O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele repete isso no Salmo 3 vezes, no verso 7, no verso 11. 2 vezes, perdão, verso 7, no verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. Então você não está sozinho nesta batalha, meu irmão. Você não está sozinho e nem precisa ficar louco buscando estratégias maiores por causa das batalhas e das tribulações. O Senhor te dá estratégia. Como? Pare um tempinho para falar com Ele nesta noite. Senhor, preciso de estratégia para vencer esta tribulação, para vencer esse tempo de angústia. Que estratégia? Senhor, eu não consigo ir sozinho. Minhas mãos não são fortes para a batalha, não conseguirei ou não conseguiremos vencer sozinhos. Isso significa que eu e você precisamos continuar caminhando com o Senhor. O Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Continue, meu irmão, caminhando firme na batalha. Ele te dá coragem para guerrear. Tem um salmo e uma música muito boa, antiga, né? Que canta isso. Ele nos prepara, adestra as nossas mãos para a guerra. Jeová é o nosso cavaleiro. Ah, que bom, hein? Você não anda sozinho. O Senhor está contigo. Pode crer nisso? Compartilhe isso aí, ó. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele não nos deixa só.
Mesmo eu me recluso na minha casa, mesmo eu aqui no meio da minha família, no seio da minha casa aqui, com os meus filhos, com a minha esposa, em oração, em comunhão, nesse tempo aí de reclusão, quarentena, o Senhor está conosco. Lá fora, guerreando as nossas batalhas, aqui dentro conosco, nos ajudando a guerrear. As nossas armas são poderosas em Deus, diz o apóstolo Paulo, para anular sofismas, para quebrar as cadeias e quebrar as algemas e as ciladas do nosso inimigo, Satanás. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele nos encoraja para guerrear. Mas ao mesmo tempo, diz o salmista que Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Deus de Jacó. Ele é o nosso refúgio. Redundância? Sim, não. O Deus de Jacó, o Deus da aliança, o Deus que é fiel, o Deus que não abandona aquele que Ele escolhe, o Deus que é fiel em todas as coisas, que jamais abandona um filho seu, um Deus que jamais quebra o pacto que Ele faz. Ele é a parte fiel dessa balança. Às vezes somos fracos, fraquejamos, dispensamos a fé, às vezes nós não estamos assim tão resolutos na caminhada, nos sentimos enfraquecidos, achamos que não vamos dar conta, mesmo sabendo que Ele vai conosco, que temos irmãos que oram por nós, que temos irmãos que oram conosco, às vezes nós fraquejamos um pouco, fala a verdade. Às vezes nós desanimamos demais da conta, achamos que nós não vamos andar, que nós não vamos caminhar, que nós não vamos passar adiante. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nesses dias que sentimos assim, nós nos achegamos aos braços desse Deus que nunca falha, que não volta atrás, que não é homem para que minta, que não fala mentiras, mas na verdade Ele é verdadeiro, Ele é o tempo todo reto, correto e não nos abandona. Às vezes eu e você, quando olhamos para as pessoas, nós desanimamos, não é verdade? Olhamos para alguns dos nossos amigos, olhamos e fitamos uns parentes tão próximos, ou nos fixamos a nossa mente, a nossa coragem, o nosso empenho, o nosso desempenho aos nossos irmãos, às vezes aos nossos líderes. E percebemos que às vezes eles são tão fracos como nós, passíveis dessas necessidades, fraquejamos, né? Mas o nosso Deus, Ele não tosqueneja, Ele não cochila. Diz o salmista que o nosso Deus, Ele não dorme, Ele não fraqueja, Ele não tem limitações. Nele você pode confiar, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam, mas permanece para sempre. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olhando para Deus hoje, dois sentimentos importantes. Um é que Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele vai com você na batalha. O outro que Ele é o Deus da aliança, Ele te segura e Ele te sustenta em dias tão difíceis. Orar por isso, motivo de oração, de você orar aí agora. Primeira coisa, ser encorajado a continuar e também ser encorajado a esperar, a abraçar a Deus, a se repousar e se encorajar nele. Ele é o seu refúgio. Tem medo? Precisa de um ombro? Não tem ninguém aí para chorar? Que tal você se refugiar em Deus? Senhor, nós precisamos ser encorajados pelo Senhor. Há dias em que parece que as nossas forças vão faltar. Há dias que parece que tudo vai dar errado. Tribulações vêm sobre nós. As últimas notícias que são trazidas a nós, parece que as coisas irão de mal a pior. Mas o Senhor é o Deus dos exércitos que nos ajuda a caminhar. E o Senhor é o Deus de Jacó, o Deus da aliança, o Deus que nunca nos abandona. Segue firme conosco, Senhor. Nós carecemos do Senhor. Amém.
Caminhando para o final do Salmo, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Cara, difícil demais de compreender isso. Saber que muitas dessas coisas que acontecem, há um propósito de Deus. E na maioria dos propósitos de Deus é fazer as nações, os povos, se arrependerem dos seus maus caminhos. Brasil, um país que se diz cristão, um país ocidental, catequizado. A maior parte da população do país, talvez quase na sua totalidade, sabe quem é Deus, sabe quem é Jesus, não é verdade? A maioria das pessoas desse país sabem a história da manjedoura, de Belém, da Semana Santa, da cruz, conhecem todas essas histórias, mas não conseguem de verdade compreender a mão do Senhor em todas as coisas. Não consegue ver os atos salvadores de Deus, o ato salvador da cruz, crer na cruz de Cristo como o único caminho para conhecer a Deus e conhecê-lo verdadeiramente na eternidade. E como uma nação tão promíscua e às vezes tão longe de Deus. Países orientais tão longe de Deus. A Europa toda cada vez mais se afastando de Deus. Igrejas, templos fechados, igrejas dissolvidas. No Brasil, um caminho tão tortuoso que o Evangelho tem se tornado, tem se atravancado. As pessoas têm perdido o temor do Senhor e têm cada vez menos percebido o poder de Deus em todas as coisas. Que assolações, vinde e vede, contemplai as obras do Senhor. Que assolações Ele tem feito na terra. A obra do Senhor, às vezes nós achamos que são somente as cachoeiras, os montes, as coisas bonitas, que são agradáveis aos nossos olhos, é que tem as mãos de Deus. Mas alguns fatos, meus irmãos, nós precisamos, às vezes nem compreender, não conseguimos compreender direito, mas pelo menos aceitar e perceber que as mãos do Senhor, elas agem em todas as coisas. Um ato soberano de Deus, permitir essas tribulações de outro dia. Quem sabe se não fosse assim, você não estaria em casa hoje com a sua família. Talvez se não fosse esses dias de tribulação, você não teria tirado alguns tempos de oração, ou compartilhado tantas notícias aí na sua rede social, não teria tido preocupação com os idosos, tinha esquecido já do vovô e da vovó, uma pessoa comum, simples. Preocupamos com os idosos, olha, nos fez, e você e eu deveríamos, não cair na cilada do inimigo nesses dias aí de reclusão doméstica. Muitos estão assim. Então, cuidado para você, o seu tempo ocioso, não ser perdido integralmente aí em filmes, séries, novelas. Tire um tempo aí durante o dia de oração com a sua família, leia a Bíblia, veja um filme bom, bíblico, ou um filme instrutor, que te dará instruções boas aí para você conduzir a sua família. Faça grupos pequenos aí na sua casa de oração, música boa. Que tal você ter uma boa conversa com seu filho hoje, com a sua esposa? Meu bem, estamos em casa, vamos conversar. Vi um post ontem na internet que achei muito legal. O camarada diz assim, olha, sendo obrigado a fechar em casa, ficar fechado em casa, estou conversando com essa mulher aí que é minha esposa. Estou achando ela legal, cara. Que bacana, hein? Talvez a pessoa que está do seu lado, que você nunca conversou amenidades, só chega em casa e comenta problemas do dia a dia, reclamações, banho, janta, dorme. É um tempo aí de você ser encorajado a ter uma rodada de bate-papo, de pipoca, de um joguinho, uma conversa boa assim com os filhos, dentro de casa. Faça isso hoje, É uma boa coisa para você experimentar aí no seio da sua família esse tempo de reclusão e ver, perceber
o que Deus tem feito na terra. Contemplai, porque é Ele quem põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele põe termo à guerra. Ele tem os limites. Então não se preocupe. Ele põe limites nessas tribulações, hein? Não está assim um negócio desencadeado, parecendo que ninguém vai dar conta. Não se preocupe. A Bíblia diz que o Senhor põe termo a estas guerras e a essas tribulações. Põe termo, ou seja, põe limites. Então Deus sabe até onde vai. Deus sabe até que dia isto vai acontecer. Quando e por quanto tempo teremos essas dificuldades aí? Você imagina? Alguns fizeram aí 28 dias, 15 dias, 10 dias, uma semana. A escola dos meus filhos baixaram o decreto. Até o dia 31. Estou com essas bênçãos aqui em casa, conversando, dias alegres. Você acredita nisso? Brincando com os meninos, conversando. Eles vão à oficina lá, que eu tenho pequenininha, conversam comigo, vou ao quarto deles, eles ficam na sala, almoçamos juntos, jantamos juntos, tomamos o suco juntos. Ontem fomos para a cozinha juntos, preparamos um alimento diferente, ganhamos abacate. No domingo, fizemos guacamole. Você já comeu? Gostoso, hein? Experimente, faça uma receita diferente aí na sua casa. Experimente alguma coisa boa, porque o Senhor, Ele tem o limite das coisas, meu irmão. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe até onde isso vai. Não fica preocupado não. Alguns estão reclusos. A maioria de nossas igrejas estão evitando os encontros com aglomeração de pessoas. Tempos difíceis, hein? Pessoas dizendo, olha, agora vamos ser impedidos de cultuar a Deus. Não está impedido não, irmão. Na sua casa aí, junto com a sua família, com alguns poucos irmãos, você pode se ajuntar para cultuar a Deus, hein? Umas canções boas, que ninguém sabe cantar nem tocar. Ponha no som aí da internet, no seu celular, uma música boa, cante junto com sua família. Faça uma leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, uma leitura de um salmo, e agradeça a Deus, porque todos os limites estão nas mãos dele. Não reconhece isso não? Podia reconhecer os limites do Senhor. Ele põe termo à guerra, Ele põe os limites. Ele sabe até onde vai todas as coisas, onde e para onde vão todas as coisas. Fica com medo não, hein? Nós já ouvimos, passamos por dissabores grandes. Quem aí já tem mais de 40 anos, chegando aos 50, já passamos crises difíceis neste país. Você que já está aí com um tempo de adulto aí, já viu que tivemos dias difíceis. Deus nos deu vitória. Quantas vezes nós achamos que um grande homem socorreria o nosso país e deixaria tudo assim a mil maravilhas. Se não fora o Senhor. O Senhor cuidou de todos nós. Ele põe termo à guerra. Verso 10. Aquietai-vos, ficais quietos, fiquem tranquilos, confiai, porque eu sou Deus. Difícil, hein? Ficar quieto. A coisa mais difícil que nós temos nessa face da terra, principalmente jovem, adolescente, os homens aí que gostam de trabalhar, né, jesuíno? Esses homens gadita aí, cara de leão, pronto para a guerra o tempo todo. Como ficar quieto? Difícil demais. Agarrar esses homens em casa e falar assim, olha, segura a onda aí. O Senhor diz, aquietai-vos. Fica quieto, fica tranquilo, porque o Senhor é Deus. Difícil, hein? Mas você precisa. Deus está no controle de todas as coisas. Aquietai-vos. Tenham tranquilidade no Senhor. Seus filhos, sua família, seu trabalho está garantido, irmão. É mesmo? No Senhor.
aquietai-vos, saber que Ele é Deus. Quando fala que Ele é Deus, significa, pode saber, que Ele é soberano. Ele é Deus entre as nações, Ele é exaltado, conhecido em todo mundo. Ele não nos abandona, Ele é exaltado. Por isso, você precisa saber que o Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nesses dias aí de tribulação, que você precisa ficar recluso em casa, é uma boa oportunidade para você conhecer mais a sua família e conhecer mais o Senhor. Seja encorajado pelo Senhor a continuar duas coisas: aquietai-vos, esperar no Senhor e ir para a guerra. As duas coisas ao mesmo tempo. Saber aquietar, ficar tranquilo, depositar a sua confiança, sabendo que o nosso Deus, Ele é o Deus soberano, que o Senhor Deus é Deus. Deus governa tudo, é dono de tudo, tudo está debaixo das suas mãos, nada lhe escapa ao seu conhecimento, ao seu poder, à sua glória, à sua majestade, à sua permissão, ao seu conhecimento, à sua provisão. Deus está em todas as coisas, meu irmão. Ele, passeando por esse salmo, compreendemos todas essas coisas. Ele faz assolações na terra. Ele age, mesmo nós não sabemos seus propósitos. Ele continua sendo Deus. Obrigado por aparecer aí e ficar conosco nesse tempo. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida. Que o Senhor te encoraje a continuar orando, buscando a Deus. A nossa igreja aqui do Ribeiro de Abreu, presbiteriano do Ribeiro de Abreu, nós, por momento, estamos suspendendo o nosso culto pela manhã. Temos uma boa reunião com as crianças, escola bíblica, tempo divertidíssimo, 25, 30 crianças reunidas, mas nesse domingo nós vamos deixar as crianças com a mamãe. Pense bem, não é férias, não leve as crianças para o parque, não leve as crianças para o shopping, não leve a criança para passear em lugares aglomerados. Se precisar dar uma voltinha na rua, vá na rua um pouquinho, mas não fique o tempo todo, para que você possa proteger a sua família, para que você seja protegido e para que a sua família seja guardada pelo Senhor. Como é que o Senhor nos guarda? Nos dando instruções. Como somos guardados? Quando somos obedientes às instruções que Ele nos dá, através dos homens sábios, através da ciência, através dos líderes, através da oração, através do seu povo. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos protege. Ele é o nosso refúgio, Ele está conosco, Ele conhece todas as coisas. Então, nós não temos culto no domingo pela manhã. Domingo à noite ainda estamos conversando. Há uma grande possibilidade de fazermos um culto ao ar livre, se não estiver chovendo como está hoje, num ambiente mais aberto. A nossa igreja é um ambiente muito fechado, não é muito arejado. Então, mesmo que alguns dos irmãos queiram se reunir em oração, em louvor, você que está com algum sintoma de gripe, não deveria ir. Se você está com a sua saúde debilitada, pode ficar em casa. Se você tem mais de 65 anos, deve ficar em casa. Você não deve ir ao mercado fazer compras, não deve sair. Peça aos filhos que vá e quando eles voltarem, lavar as mãos e se higienizar. Costume bom para fazermos. Então não deva ir ao culto à noite. Nós estamos tentando limitar, no máximo, 15 a 20 pessoas lá no culto, para orarmos um pouco, cantarmos louvores ao Senhor e orarmos em favor da nossa igreja. Orar em favor do nosso povo, da nossa nação, das nações do mundo, dos médicos, profissionais de saúde a quem somos gratos pela vocação que Deus os chamou para esta vocação de trabalhar na área de saúde. Então você que trabalha na área de saúde, como a nossa irmã Maria José, a Patrícia, alguns dos nossos irmãos aí que estão conosco, que são profissionais de saúde, a Esther, alguns dos nossos irmãos que trabalham nesta área, que Deus abençoe vocês nesta vocação e somos gratos a Deus porque vocês continuam na linha de frente.
militares, homens que trabalham na segurança do nosso país, aqueles que precisam de ficar com as portas abertas do comércio, que são encorajados a trabalhar no transporte público. Quantas pessoas estão aí, não podem ficar em casas reclusas para este tempo aí de quarentena, para evitar a propagação? Você podia orar, abençoando esse povo, hein? Orar agora. Primeiro orar pela sua casa, pela sua família, finalizando esse tempo de live. Também orar pelos profissionais que não podem ficar em casa, tem que sair para o trabalho. Tenham paciência quando chegarem, permita-lhes um tempo de descanso, tomar um banho, higienizarem-se, trocarem de roupa, ofereça-os um alimento gostoso. Quando chegarem em casa, uma sopinha pronta, uma carne preparada, um café quentinho, um alimento bom, para as pessoas se fortalecerem, descansarem e continuarem a jornada. Nós continuamos em oração, nós continuamos na guerra, nós continuamos na batalha, e Deus está conosco. O Deus de Israel é o nosso Deus, o Deus dos exércitos é o nosso Senhor, Ele está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mesmo Deus que nos abraça, que cuida de nós, que nos protege, que conhece todas as coisas, que governa o mundo e que vá conosco nas batalhas. Senhor Deus, agradecemos o Senhor esse tempo que podemos estar aqui junto com os nossos irmãos pela rede social. Que coisa boa, Senhor. Privilégio termos, nesse tempo globalizado, poder conectar com os nossos irmãos. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe, meu irmão, a sua casa. Você que trabalha aí, está trabalhando por obrigação, não pode ficar recluso. Que o Senhor Jesus te abençoe. Você que está em casa, cuidando dos filhos, sendo cuidado pelos filhos. Que o Senhor te dê uma noite boa de descanso. Que o Senhor dê provisão para que não falte nada na sua casa. Em nome de Jesus. Grande abraço, meu irmão. Jesus te abençoe. Continue orando conosco. E que você seja largamente, fortemente abençoado. Grande abraço. Que Jesus continue com você. Amanhã voltamos no mesmo horário. Jesus te abençoe mais e mais. Abraço, grande beijo a todos vocês.